Olá, eu sou Jorge Maia, diretor da imobiliária Casas na Hora, uma rede de imobiliárias que trabalha no sistema de franchising e que possui os melhores consultores especialistas do mercado imobiliário de Portugal. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o momento certo de investir em imóveis em Portugal. Esta é uma questão recorrente que meus clientes me fazem com frequência e é isso que nós vamos discutir nesse vídeo. Vamos falar também especialmente para os nossos clientes brasileiros, que além de tudo tem a questão do câmbio para enfrentar e que cá entre nós não anda muito favorável nos últimos tempos. Nós sabemos que todo investimento tem um risco associado. Quem faz o investimento está disposto a correr mais ou menos riscos de acordo com o seu perfil. Nos bancos, quando você vai fazer o investimento, é normal que o banco lhe classifique de acordo com alguns perfis. Então você pode ter um perfil mais conservador, ou seja, aquele perfil em que não está disposto a correr riscos, então você vai ser direcionado para aquelas aplicações mais tradicionais e que normalmente, nem sempre, mas normalmente rendem um pouquinho menos. Você pode ter um perfil moderado, onde você pode correr certos riscos, mas não tanto assim, ou seja, a maior parte dos seus papéis está naqueles papéis conservadores e um pouquinho mais agressivo. E tem o perfil agressivo, realmente, onde você está disposto a correr riscos maiores. Evidentemente, isso pode correr mal às vezes e você pode até ter um prejuízo, mas você também tem a possibilidade de ter rendimentos maiores de acordo com esse risco. Eu já ouvi falar de pessoas que tiveram sorte nos seus investimentos, seja financeiros ou seja na compra de um imóvel e que se valorizou demais. Na realidade, é muito bom ter sorte, é evidente. Mas se você tiver conhecimento, a sua probabilidade de vir a fazer um bom negócio é muito melhor do que contar com a sorte. Mas eu não vou falar sobre o mercado financeiro, não é o nosso foco. O nosso foco é o mercado imobiliário, é sobre ele que nós vamos falar um pouquinho. Toda aquisição de imóvel é um investimento. A finalidade, evidentemente, pode variar. Você pode comprar um imóvel para rentabilizar através da revenda, onde você adquire um apartamento, por exemplo, faz as obras e depois revende por um valor maior e essa margem de lucro é a sua rentabilização. Ou você pode utilizar para colocar no mercado de arrendamento, ou no mercado de aluguéis, como é chamado no Brasil, onde você recebe mensalmente um valor que vai ser normalmente superior àquele que você receberia se tivesse deixado o dinheiro simplesmente aplicado no banco. Mas pode ser que você compre um imóvel para morar e ainda assim ele continua sendo investimento, pois você deixa de pagar um aluguel, uma renda, por exemplo. Ainda que seja um imóvel financiado, normalmente o valor que você vai pagar na parcela da prestação do financiamento vai ser inferior ao valor que você pagaria num eventual arrendamento. Então, ainda assim você tem uma vantagem, você tem um lucro. A diferença é que no final das contas você está acumulando um capital, ao passo que se você simplesmente paga um arrendamento pela vida toda, como dizem por aí, você está jogando dinheiro fora, porque aquilo ali não vai lhe retornar. Mesmo que você pague um financiamento, um dia aquele capital será seu. Não é tão simples assim, tem outras variáveis envolvidas, evidentemente. Em algumas situações pode não ser vantajoso você comprar e continuar a arrendar, mas isso é assunto para um outro vídeo, numa outra ocasião, não é o que vamos falar agora. Eu vou dar um exemplo, e esse é até mais voltado para os clientes brasileiros, que tem a questão do câmbio, que sempre dificulta a nossa vida. Vamos supor que em agosto de 2016, há 4 anos, você tenha comprado comigo um imóvel de 70 mil euros. Isso equivaleria na época a algo em torno de 255 mil reais. Se eu simplesmente fizer a conversão do euro daquela época para cá, esses 70 mil euros hoje equivaleriam a cerca de 430 mil reais. Aí você me diria, e se eu simplesmente tivesse investido na moeda, no euro ou no dólar em si? Bom, aí é que está a grande questão. Esses 70 mil que você investiu há 4 anos, hoje não significariam mais 70 mil euros. Com certeza absoluta, esse imóvel comprado há 4 mil anos por 70 mil dólares não valeriam 70 mil dólares hoje. Eles valeriam muito mais, com certeza absoluta. Pelo menos 100 mil euros jogando muito baixo, sendo muito conservador. Então, se você tivesse investido 70 mil euros em 2016, que equivaleriam na época a 255 mil reais, hoje você teria, em vez dos 430 mil reais, 615 mil reais.
no mínimo 615 mil reais, que equivaleriam aos 100 mil euros. Isso porque nós tivemos uma grande valorização no mercado imobiliário e a tendência é que essa valorização permaneça. Esse é um caso real que aconteceu com um cliente nosso. Nós temos aqui muitos outros casos. Por exemplo, um imóvel que foi vendido inicialmente por 65 mil euros há 4 anos atrás, depois de algumas obras e tudo mais, ele foi revendido por 105 e agora tem um preço de 140 mil. Ou seja, houve uma valorização, não é uma exploração um imóvel ter saído de 65 mil, ele foi evidentemente aperfeiçoado, foi modificado, foi melhorado e hoje vale 140 mil sem exploração nenhuma. A questão é que agora nós temos uma pandemia que pode mexer com o mercado. Nós trabalhamos com a expectativa de saber para qual rumo o mercado vai caminhar. Até o momento, nós não temos elementos suficientes para dizer que o valor dos imóveis deve sofrer desvalorização. Como eu disse no vídeo anterior, o que nós temos observado na prática é uma diminuição do asking price, ou seja, do valor pedido do imóvel. Mas o valor final, o valor do metro quadrado, esse não se alterou. O imóvel que tinha um objetivo-alvo de ser vendido por 200 mil, ele continua sendo vendido por 200 mil. Eventualmente, a pedida inicial, que era maior, que era 250, 240 mil, hoje está um pouquinho inferior, está em 210, 220, 225 no máximo. Então, essa diminuição é simplesmente a da margem da negociação. O preço final continua inalterado. Mas o que todo mundo quer saber é o que vai acontecer no futuro. Também queria eu ter uma bola de cristal, mas como eu não tenho, me resta analisar os possíveis cenários. Vamos pegar o exemplo da Itália, que foi o primeiro país europeu a sofrer mais com essa pandemia do coronavírus e que teve por primeiro o mercado totalmente fechado, vamos dizer assim. O que a gente observa lá hoje é que o mercado continuou na mesma, ou seja, houve uma desaceleração evidente, né, dos negócios, muitos meses aí em que praticamente não aconteceram os negócios imobiliários, mas os valores dos imóveis em si não teve queda significativa. Aliás, não teve queda nenhuma praticamente. É a mesma coisa nos mercados da Espanha, da França, da Alemanha, né? São mercados que a gente sempre ouve falar e conhece alguns consultores aí de trocar informações e a gente vê que não aconteceu nada de extraordinário. Na semana passada, por acaso, eu estava conversando com um consultor, um corretor de imóveis lá da Flórida, de Orlando mais especificamente, que é uma região como Portugal, como aqui o Porto, como Lisboa, como Algarve, que é muito dependente do turismo, né? Os clientes de lá geralmente compram imóveis para rentabilizar aqueles imóveis para colocar como aluguel de temporada e tal. E o que ele me disse foi exatamente o que aconteceu nos outros países, que houve uma desaceleração evidente, até porque pelas restrições de voos de outros cidadãos estrangeiros, né, não tem a quantidade de clientes que tinha antes disponíveis e dispostos a comprar, mas que o valor dos imóveis não teve alteração significativa. Pelo contrário, muitos têm até se valorizados, por incrível que pareça. Então, pegando essas informações como exemplos, podemos traçar um cenário bem semelhante também para Portugal. Não há elementos, repito, suficientes para dizer que vamos ter uma quebra no mercado imobiliário cá em Portugal. Aqui em Portugal, os bancos concederam algumas moratórias por pagamento das prestações dos créditos, crédito pessoal, crédito de habitação, de veículos, por exemplo. E muito se especula sobre o que vai acontecer ao final das moratórias, que está previsto inicialmente para março. Alguns já falam que pode ser que seja prorrogada por mais 6 meses ou até mais. Já ouvi hoje uma conversa de até o fim do ano como prorrogação da moratória. Evidentemente, é um cenário incerto, muita gente pode passar por dificuldades realmente, mas não deve ser alguma coisa generalizada que provoque uma quebra no mercado, como aconteceu em 2011, 2012, né? Reflexo ainda daquela crise que se iniciou em 2008. Aqui em Portugal foi mais sentido em 2011 e 2012, onde os valores dos imóveis sofreram drasticamente, muitos perderam 50%, por exemplo, e muita gente foi obrigada a entregar esses imóveis de volta ao banco porque
porque não conseguiam pagar as prestações. Então, se isso acontecer, deve ser alguma coisa isolada, pontual, com um ou outro que eventualmente não tenha a sorte de conseguir um novo emprego, de recuperar seu poder aquisitivo, mas de maneira generalizada, é a minha opinião que isso não deve acontecer e de muitos analistas, né, com quem eu estive a conversar durante esses últimos dias, essas últimas semanas. Para os nossos clientes brasileiros que têm a questão do câmbio para complicar um pouquinho mais, a reflexão que eu faço é o seguinte: se você tem um projeto de investimento, se possível, não adie. Da mesma maneira que é pouco provável que o preço dos imóveis vá cair, é pouco provável também que haja uma recuperação da economia brasileira a curto ou até a médio prazo. Então, ficar esperando que o euro em relação ao dólar caia de maneira vertiginosa para que você recupere o seu poder aquisitivo que você tinha há 1, 2, 3 anos atrás, talvez seja uma perda de tempo para o seu projeto de vida, para o seu sonho de morar em Portugal, para o seu sonho de investir cá em Portugal. Então, se for o caso, refaça o seu planejamento. Você pode pensar num imóvel um pouco mais modesto, ou numa região um pouco mais barata, né, mais afastada dos grandes centros, mas não perca a oportunidade de investir, de morar aqui em Portugal. A tranquilidade e a segurança que Portugal lhe oferece não tem preço. E hoje ficamos por aqui, mas em breve teremos novos vídeos com assuntos relacionados ao mercado imobiliário de Portugal. E claro, fica aqui o convite para que você se inscreva em nosso canal, ou se estiver em Portugal, subscreva o nosso canal e ative o sininho das notificações para sempre que um novo vídeo for lançado, você seja imediatamente comunicado. Eu sou o Jorge Maia, diretor da imobiliária Casas na Hora, e vejo você no próximo vídeo.